que nós possamos permanecer. Conforme isso que a Denise pegou da palavra, eu até tentei procurar ali, mas eu não consegui achar, porque eu não lembro. Mas foi uma palavra parecida hoje de manhã, né? E que falava disso, né? Da aliança. E quando vocês casam com o pecado, né? E não com aqueles que o Senhor escolheu, né? Enfim, né? Então, confirmando mesmo isso e da aliança, né? Achei muito forte isso da aliança, que o Senhor também falou, né? Então, hoje a gente vai partilhar, né, sobre a fé, né, sobre resistir firmes na fé, sobre vigiar e resistir firmes na fé. Que a gente possa pegar lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 5 ao 14. Pedro 5, versículos do 5 ao 14. Enquanto a gente vai procurando, a gente vai fazer na oração, que a gente costuma fazer, né, antes da pregação. Ó cruz, seja a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Amém? Deu para todo mundo achar? Então, vamos lá. A tradução da minha é um pouquinho diferente, mas acho que dá para ir acompanhando, tá? A gente ir acompanhando. Vamos lá? Também vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, no relacionamento mútuo, revestidos de humildade, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no momento oportuno Ele vos exalte. Lançai sobre Ele vossas preocupações, porque cuida de vós. Estais em alerta e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistis firmes na fé, considerando que iguais sofrimentos suportam vossos irmãos espalhados pelo mundo. E depois de um breve sofrimento, o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo Jesus para a glória eterna, vos aperfeiçoará e firmará, vos fortalecerá e consolidará. A Ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Por Silvano, que considero um irmão fiel em vosso meio, eu vos escrevi brevemente para vos admoestar e testemunhar que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela é que vós deveis manter firmes. Saúda-vos a igreja que está na Babilônia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de amor. A paz esteja com todos que estais em Cristo. Bom, irmãos, essa é a palavra de hoje. Nessa passagem, enquanto a gente meditava, enquanto a gente rezava, quanto é importante a gente pedir essa força para o Espírito Santo de Deus. Essa força para que nós possamos estar juntos com o Espírito Santo de Deus
e pedir do Espírito Santo de Deus a cada dia essa vida no Espírito, né? Hoje a gente estava partilhando lá em casa, né? Na comunidade, e estava lembrando de algumas coisas, né? Que eu não sei se a Karina também ainda no começo, né? Quando a gente estava no começo, que falava muito da desordem, né? Lembra que era sempre assim, ordenar para o amor, ordenar para o amor, né? Então, o mundo se encontra hoje, né? E existe nessa nossa realidade uma desordem. O coração do homem está em desordem, a mente do homem está em desordem, a vida do homem está em desordem, a nossa vida está em desordem, e nós precisamos colocar a ordem nela. E qual é a ordem que nós precisamos colocar sobre a nossa vida? Essa ordem de colocar, de ordenar tudo para nós, né, que caminhamos, ordenar para o Senhor, ordenar para a cruz, ordenar para aquilo que cada dia o Senhor vem pedindo de nós. E não é tarefa tão simples. A primeira coisa que nós precisamos fazer é acalmar, né? Essa passagem aqui fala muito: lançai sobre ele as vossas preocupações. Então, existem muitas preocupações em nós. Existem coisas que são pedidos do Senhor, que a gente percebe que são necessidades, que são previdência, né, de precaver, de ser prudente, mas existem coisas que nós devemos lançar sobre o Senhor, né? Lançar sobre Ele as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Isso é uma afirmação, Ele cuida de nós. O Senhor está cuidando hoje de nós, como Ele sempre cuidou e Ele sempre vai continuar cuidando. Todos nós estamos lutando para nos organizar. Todos nós estamos lutando contra o pecado. Todos nós estamos caminhando sobre o Senhor e buscando cada dia viver sobre o Senhor da cruz. Todos nós. Não tem um que não está lutando. Então, que a gente possa, a cada dia mesmo, olhar para nós, mas também, se a gente tiver, como foi colocado na oração, da inteligência, da consciência, né? De colocar, de abrir a nossa consciência, a nossa inteligência. Se a gente conseguir cada dia pedir isso, a gente vai conseguir entender ainda mais o outro, mas muito mais do que isso, né? A gente vai conseguir ouvir, né, o que Deus pede de nós e também buscar aquilo que Deus pensa dele e que Deus pensa de nós. Mas em meio a tanto conhecimento, a tantas coisas, e até mesmo nas nossas orações, né, a gente acaba errando, né, porque a gente entra preocupado e sai preocupado, né, levanta preocupado e deita preocupado. Então a preocupação, ela vai tomando conta do nosso ser e ela vai gerando uma desordem, né? E a cada dia, o que nós devemos fazer, né? Se todo dia a gente está preocupado, lançar sobre Ele todos os dias a nossa preocupação, lançar sobre Ele, confiar na poderosa mão de Deus, na onipotência de Deus, né? Que é potente, que cuida de todas as coisas, que está zelando por nós. E aqui fala, né? Mas o que pede aqui? Ele pede: humilhem-se diante de Deus, humilhem-se diante do Senhor, humilhem-se diante do Cordeiro, né? Vamos cada dia prestar atenção que nós somos falhos, sabe? Prestar atenção que nós precisamos do Senhor, que nós não sabemos, que quando a gente pensa que está enxergando um palmo ali na frente, de repente o mar se agita e a visão fica turva de novo, que nós precisamos do Senhor, né? Que o Senhor cada dia nos ensine. Hoje a gente já não é mais, entenda assim que eu vou colocar, nós não somos mais assim, um povo que está caminhando a cada dia sobre a terra, vivenciando, né, as coisas do dia a dia, com toda a tranquilidade dos homens, ou então com toda a realidade da nossa sociedade. Não,
Hoje o Senhor nos chama, né, a partir dessa ressurreição, a partir daquilo que nós podemos experimentar nessa quaresma, a caminhar em cima das águas. Caminhar em cima das águas. Para caminhar em cima das águas, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para o Senhor. E o vento vai vir. Vai soprar os ventos. O mar vai se agitar. E aí a gente socorre o Senhor, porque eu estou afundando, né? E a gente é essa pessoa, muitas vezes, como o discípulo que ficou sobre as águas, que estamos ali, abandonados à mão do Senhor. Qualquer chuva, qualquer vento, qualquer onda pode nos afogar, pode nos derrubar. Mas se nós estivermos sobre a cruz e sobre a misericórdia do Senhor, Deus nos socorrerá, sempre, né? Sempre Ele nos socorrerá. Todas as vezes que nós estivermos, que nós nos humilharmos diante da presença, e ainda mais, né? Ele nos salvou sem a gente merecer, então Ele nos quer para Ele. Então, que nós possamos pedir para o Senhor a graça de aprender a viver uma vida abandonada nele, né? Abandonada na divina providência, abandonada no perdão de todos os dias, na graça de todos os dias, nos conflitos de todos os dias, né? Que Ele nos ensine a caminhar em cima das águas, né? Que Ele nos ensine a perceber, porque nessa parte que Ele estava em cima das águas, que Ele vem andando. E os discípulos pensam que é um fantasma, né? Eles pensam que é um fantasma. Né? E quando eles percebem que é o Senhor já havia ressuscitado, né? Quando eles percebem que é o Senhor, né? Quando eles veem que ali, eles pensam que quando eles veem que ali é Jesus, o Senhor, ali, sabe? Então, quando eles percebem isso, aí eles ele pede para Jesus para ir. E para ir para as águas, e Jesus chama, vem, né? E ele morre de medo, né? Morre de medo de cair. E ali o Senhor, na graça dele, né? Ele vem e socorre, e ainda diz, né? Por que duvidastes, né? Tem uma outra passagem também que ele pede para os discípulos. A gente teve há pouco tempo agora, né? Na verdade, eu troquei, né? Jesus ressuscitado nessa agora de pouco tempo. Né? Nessa agora de Pedro, esquece, né? Jesus está nessa agora de pouco tempo, que ele prepara os peixes, né? Ele está lá na brasa, já tem a brasa pronta, pede, né? Os peixes, né? Confundindo também. E pede os peixes, né? Para ele fazer. Já tinha peixe lá, e aí ainda pede mais peixe, né? Essa graça da ressurreição, ele dizendo: eu estou vivo no meio de vós. Eu estou vivo no meio de vós. E essa passagem também, né, que Pedro também, né, que o discípulo vivenciou, de aprender a caminhar em cima das águas. E também, nesse momento que eles veem Jesus. Então, assim, que a gente possa, né, pedir para o Senhor a graça de caminhar em cima das águas. E de confiar, né, e se abandonar na divina providência dele. Aqui no começo, lá no versículo 5, ele fala assim: jovens, sede submissos aos mais velhos. Né? Essa submissão, a gente percebe que hoje o jovem ele tem muito conhecimento. E tudo que ele quer saber, ele consegue ter acesso na internet, ele consegue ter acesso em todos os lugares. Mas existe uma coisa que é vivência de vida, né? É vivência de companheirismo, de fraternidade, vivência com as pessoas, vivência nos lares, cada um tem, né? Sei lá, com os avós, com os tios, não é assim? Pelo menos aqui, né? A vivência, as realidades que nós vivenciamos, né? E dentro dessa vivência é importante aprender. Então, que os jovens possam ter essa submissão de quererem aprender e de não, através do conhecimento que conseguem em tantos lugares, terem a altivez de apenas
querer ensinar. Né? Nós sabemos que na fase da juventude, nós queremos provar que nós sabemos, né? Nós queremos provar a nossa independência, a gente quer provar a todo custo que nós estamos prontos, né? E nesse desejo de querer provar as coisas que a gente foi guardando na infância, na adolescência, na juventude, a gente joga. A gente vai jogar na cara do pai, jogar na cara da mãe, a gente vai vivenciar aquela revolta, a gente vai saber contar os dias, as horas, as situações, né? E vai vendo tudo essa situação que você vai soltando para fora. Muitos questionamentos que foram vivenciados e vai soltando muitas vezes da maneira como ela colocou, né? Que acaba vendo como cavalo, né? E acaba muitas vezes ali projetando no pai coisas, projetando na mãe coisas que não é possível, né? Então, essa submissão do jovem é querer aprender, né? É querer se submeter, né? A gente pode saber muita coisa da igreja, fora da igreja. Nós vemos muitos, né? Que sabem muitas coisas dentro e fora da igreja, né? Mas querer aprender como ser mulher, como ser pessoa, como ser tia, como ser tio, você pode ver tudo na internet, mas é na vivência do dia a dia que você vai aprender, é na vivência do dia a dia. Então, o jovem, ele tem que se submeter aos que são mais velhos. Não ter que se submeter no sentido de que você tem que se prender às loucuras dos adultos, né? Porque tem muita coisa que são loucuras dos adultos, medos, traumas, coisas que os adultos não querem, né? Às vezes querem nos proteger e às vezes simplesmente não sabem, né, como fazer porque em algum momento não tiveram. Mas o que a gente diz aqui para os jovens é que queiram aprender, né? Queiram de verdade aprender, né? E não apenas saber, né? Queiram aprender, né? Muito mais do que só saber, queiram aprender com aqueles que passaram por aquilo que você ainda vai passar. E muitos jovens hoje a gente sabe que sofrem muito de solidão, falam muito de se sentirem sozinhos, né? Sentem muita ansiedade, muitas dores. Tem alguns que a gente diz que a dor é tanta, né? Que a gente dá vontade de fazer maldade com eles mesmos, né? E às vezes com os outros também, né? E hoje, para você que escuta, para nós que estamos aqui, que a gente possa lançar também para o Senhor tudo que preocupa o nosso coração. Você como jovem, tudo que preocupa, tudo que chateia o seu coração. Talvez não. O conselho assim, que a gente passa pare de exigir um pouco mais de testemunho e comece, né, que a gente exige muito o testemunho do outro, a gente observa muito as linhas, as vírgulas, os pormenores, mas comece a olhar o texto por inteiro, né, com o começo do parágrafo, né, com o ponto do parágrafo, do comecinho lá da letra maiúscula, até o ponto final do texto, porque assim você vai conseguir entender, né, acalmar o seu ânimo, as suas ânsias, perceber que existe uma consciência que foi formada, mas que está terminando de ser formada, né? Abrir-se aquilo que o Senhor tem. Então você, né, jovem, que você possa se abrir para isso e entender que você pode se sentir machucado pelo mundo, né? Mas que de alguma maneira, às vezes, você também machuca. Então é importante buscar a cura, querer a cura, entender que não é só obrigação do outro, mas existe também um chamamento meu de aprender, de querer aprender com os que estão em torno de mim. Daí a importância, né? Então ele fala, também vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, no relacionamento mútuo, revestidos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos
Então, quando nós dizemos relacionamento mútuo, né, é esse conviver. Então, nos relacionamentos, na nossa vivência, né, pai, mãe, né, solteiros, irmãos, amigos, nós que vivenciamos, né, que a gente possa pedir para o Senhor a graça de nos proteger com humildade, de nos ensinar a humildade, né? Quando a gente diz de aprender da humildade, a gente deve sempre olhar para Jesus. Quando a gente pensa na humildade, a gente pensa a humildade na oração, com uma pobreza de espírito. Então, o que é essa pobreza de espírito? Né? Eu vou chegar com os meus anseios, eu vou chegar ali com aquilo e vou falar para o Senhor, eu vou estar conversando com o Senhor, e eu vou saber a todo momento que eu estou conversando com alguém que está vivo, que está me ouvindo, que tem sentimentos, que tem vontade, não é assim? E se eu sei que eu estou conversando com essa pessoa que me conhece por inteiro, eu preciso ali, né, saber que quando eu estou diante do Senhor, eu estou diante de um Deus que é santo, que é puro, né, que é todo-poderoso, mas saber também que diante desse Deus eu estou diante de um Pai, diante de um amigo, diante daquele que é o nosso tudo, né? Então nós precisamos nos colocar com humildade, ser sincero, falar com sinceridade, mas nos colocar com humildade diante do Senhor, nos colocar com essa pobreza de espírito, de dizer, Senhor, eu estou aqui, você está aí, estamos aqui, né? E quando a gente lembra dessa pobreza, mais uma vez, desse abandono, né? De não querer tanto o próprio, mas de estar ali e apresentar a Ele, e falar com Ele e ouvir dele, né? Então, de estar ali nessa relação de humildade, né? Nessa relação de amor, porque o amor ele é humilde, o amor é manso, o amor ele se dá, né? E o amor também recebe, o amor não só simplesmente, mas ele também recebe, né? Então, que de estar mesmo ali na presença do Senhor como você é, né? É claro que tem que se ter todos os cuidados, mas de estar, então, ter essa humildade, né? Na oração, de se humilhar diante da presença de Deus. E o que seria se humilhar? De reconhecer, eu sou pecador, né? Eu sou pecador. E diante da presença de Jesus, receber sim dele, né, essa vivência de santidade, mas olhar para Jesus e dizer, eu sou pecador, né? Diante da presença de Deus, reconhecer a nossa pequenez. Gente, a gente fala isso direto nos atendimentos na comunidade, sabe? Direto nos atendimentos, né? A gente sempre fala isso, né? Os pensamentos de Deus são altos. Os nossos não são tão altos assim. Vocês conseguem dizer, claro que se a gente pesquisar, a gente vai saber, porque hoje tudo a gente pesquisa, a gente consegue saber. Mas assim, você vai saber dizer qual é a distância daqui até o universo, até lá onde ultrapassa, que a gente vê os planetas, é muito longe, né? O céu parece estar tão perto, né? Mas quando a gente para olhar só um avião, a gente percebe como é alto. E aí a gente ainda passa por algumas nuvens, mas ainda tem mais lá para cima. E mais, e mais. Então, assim também é a distância dos nossos pensamentos, do nosso querer com o querer de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que a gente é um alfinete, né? Perto da grandiosidade dele, né? E isso é reconhecer em tudo. É reconhecer, Senhor, eu sou esse alfinete, mas eu estou diante do Senhor, eu estou diante de um rei. Santa Teresinha falava isso. Quando eu estou diante de Jesus, eu estou diante de um rei. E diante de um rei, a gente pode conseguir tudo, né? Então, de entender esses dois, né? A nossa pequenez, mas também essa grandiosidade de Deus, né? Que rege a partir da divina vontade, mas que diante desse rei nós temos acesso, né, a esse rei e que nós podemos conseguir tudo, né?
a humildade também é um fundamento da oração, né? É um fundamento para que você possa rezar, né? É um fundamento para que você possa estar ali na presença do Senhor. Essa humildade de reconhecer, né? De se humilhar-se, né? De se abaixar-se, de reconhecer a tua pequenez e a grandiosidade de Deus. Eu no começo da comunidade eu ouvia muito isso, né? Nós somos um nada, absolutamente um nada, mas nós temos o tudo, né? Que a gente não se esqueça disso, né? Nós temos o tudo, né? E isso é o que deve a cada dia agir. É por isso que o coração, né, de Jesus, manso e humilde, o coração daquele que também busca, né, essa humildade, essa mansidão de Cristo, ele, quando está diante de Jesus, ele não, porque ele sabe que tudo vem dele, que tudo foi feito por ele, que as virtudes são dele, as graças são dele, os méritos são dele, tudo pertence a ele, porque ele se vê, ele se percebe nada, e ele entende que ele tem tudo, né? Então, e isso é um divisor de águas, né? No nosso momento de oração, no nosso momento de rezar, dizer Senhor, né? E de falar com Jesus, meditar, né? Que nós estamos diante do tudo, né? Se nos falta a humildade, a resistência, né, da graça de Deus ao soberbo, né? Onde existe soberbo, existe guerra, existe rivalidade, existe disputa, existe briga, existe contenda, existe raiva, né? Onde existe, a gente fala, o orgulho, é o orgulho. A soberba é o excesso do orgulho. Então, é quando já está transbordando o orgulho. Então, é quando o orgulho está já ali, sobe fora do controle, né? Ele está ali fora do controle, já está vazando, né? E aí é a soberba, né? Né? Aquela coisa que aí vem onde vem as guerras, as rivalidades, as disputas, as brigas e todo tipo de perversidade, de malícia e de maldade também. Então, que nós possamos, né, ter essa humildade de olhar para nós e de perguntar quais são as minhas guerras, quais são as minhas rivalidades, qual é a minha disputa, qual é a minha briga, né? Que nós possamos perceber quem vai estar do outro lado para poder rezar. Se for alguém, uma situação ou alguma coisa, mais uma vez, não tenha ansiedade, mas lance tudo isso, né, sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. E aqui fala, estai alerta, né? Vigiai, resistir firmes na fé, né? O diabo, ele anda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Quando o leão ruge, primeiro, a gente sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá, é o que venceu. Mas quando o leão ruge, procurando a quem devorar, a primeira coisa que ele faz é rugir para pôr medo, para mostrar que ele, né? Vou te pegar, para mostrar ali um grito ali de resistência, de gritar, de pôr medo, de pôr ali toda a onipotência dele, toda aquela força de dizer, eu sou o governador aqui. E o que acontece? A primeira coisa, né, quando ele vai caçar, assim, vai caçar, chega lá ali, e quando ali acontece alguma situação, em que ele quer demonstrar ali essa força, ele ruge, né? Então ele põe medo. Então os bichos que estão lá, eles saem correndo com medo, né? O bando está lá junto, mas sai correndo com medo. E aí, aquele que é o mais vulnerável, primeiro ele fica em derredor, né? É assim. E aquele que é o mais vulnerável, ele vai lá e pega, né? Ou então aquele que está um pouquinho ali afastado, então que está, dependendo, né? Aquele ali, ele vai lá e pega, né? Porque muitas vezes o rugir do leão na nossa vida é justamente isso, né? É dispersar,
porque aí disperso, cada um corre, não sabe o que vai fazer, né? Quer correr, e aí ele vai lá, está olhando todo mundo na confusão e abocanha. Então ele está em derredor, procurando a quem devorar. Será que você é um alvo para Satanás te devorar? Como está sendo? Será que nós vamos ter a humildade de olhar e dizer: aqui eu estou sendo um alvo, ele pode me devorar? Ele pode, mas ele não tem esse poder. Ele é um derrotado. Então como ele vai me devorar? Quando eu, através do rugido, deixo o medo falar mais forte e deixo com que esse rugido, essa astúcia de Satanás, venha me enganar, fazendo eu pensar coisas que não são, sentir coisas que não são, distorcer, dissimular, mentir, fingir a vontade de Deus na nossa vida. É isso que ele vem para distorcer, manipular, né? Tirar tudo, dissimular, né? Fingir, mentir, mexer com tudo aquilo dentro de nós, para que assim a gente seja uma vítima, né, fácil nas mãos dele. E qual é a arma que ele diz, né? A gente resiste a Satanás firme na fé. Então, quando a gente diz firme na fé, na armadura do cristão fala que é o escudo do cristão, né? A armadura do cristão fala o escudo da fé, né? Então, os dardos inflamados do maligno, né? Que ele vem protegido com o escudo da fé. Então, eu sou filho de Deus. Então, eu tenho que sempre procurar olhar para Jesus ficado, estar na presença de Jesus e perceber, né, que aquele rugido não é tão alto assim. E que eu estou num bando e ele é um só. Né? Entende? Então, é de perceber isso, né? De perceber que um bando batendo em um leão, né? O que acontece é com os animais é que eles não têm, né? Então eles correm. Um ou outro tenta ali defender, às vezes a mãe tenta defender a cria, mas o outro, né? Então, ou defender o outro, mas eles veem que não pode, tipo, você está lá, está mordendo, eles saem, né? Ali sentindo dor, mas eles vão embora. Então, se a gente for perceber, né, a gente for olhar, a gente precisa, não digo de pedir mais fé, mas de usar a fé que a gente tem. A Denise foi rezando sobre os sacramentos, de usar as armas que o Senhor nos deu, de usar a fé que a gente tem. Ao invés de a gente desejar aquela fé, né, começa pedindo para que a sua fé seja colocada em ação, né, de estar ali na presença do Senhor. Começa com isso, né? Coloca cada dia em prática a fé que o Senhor te deu. Não peça muito, põe em prática o que você tem, sabe? Põe em prática o momento que você estava fazendo a Lécio, como ela colocou, põe em prática. O momento que está lá orando, põe em prática. O momento que está lá com os irmãos, põe em prática, né? Então, nós estamos muitas vezes assim amargos, né? Porque nós não estamos colocando em prática a fé que o Senhor nos ensinou. Nós estamos olhando ali muitas vezes para coisas muito altas e nós temos que começar ali por aquilo que o Senhor nos ensinou, né? Dia após dia. Para a gente entender a simplicidade disso que o Senhor fala, ele precisa de água como matéria para nos tornar filhos dele. Água. Né? Jesus, meu Deus do céu. Agora vai vir, ainda não. Ele usa água. E é longe um sacerdote para nos batizar. Né? E ali nós nos tornamos filhos de Deus. Né? Para um casamento, como a gente vê como, né, que tem ali o rito, tem tudo, mas a aliança que lembra, né? Você podia usar tanta coisa, né? A aliança vai no dedo. Então que a gente possa perceber o sagrado naquilo que é simples, né? Naquilo que é simples do dia a dia, diante do altar, que a gente possa perceber isso, né? Esse cuidado de Deus na simplicidade e aí ordenando as nossas vidas, ordenando
as nossas ações, né? Aqui falando, tem essa parte aqui, que é a última que eu vou compartilhar com vocês, que ele fala, aqui fala assim, resistirem firmes na fé, aí fala, considerando que iguais sofrimentos suportam vossos irmãos espalhados pelo mundo. E aqui eu quero partilhar com vocês. Tem muitos cristãos sofrendo ao redor de nós. Você não é o único que está sofrendo. Pessoas ao teu redor também estão sofrendo. Né? Todos estamos lutando. Né? E nós temos um senhorio de Jesus. Né? Então existem irmãos cristãos nossos que estão sofrendo em diversos lugares do mundo. Né? Estava olhando agora no Provida, né? E tem uma frase que foi colocada, foi no ano de 2018. E essa frase a mulher colocava no cartaz dizendo assim: tirem seus rosários dos meus ovários. Né? Essa negação, olha que tristeza, né? Tirem seus rosários do meu ovário. Para você ver como a difusão da cultura de morte está cada vez mais ferrenha. E como o aborto, né, está acontecendo no mundo. Né? E tem muitos que estão resistindo na fé, tem médicos que defendem a vida que estão resistindo na fé. Tem pessoas que estão lá, que estão sendo ameaçadas de morte, que estão sofrendo ameaças, que estão perdendo amigos, coisas, casas, para resistirem firmes na fé. Né? Tem uma irmã do Instituto Verbo Encarnado que ela dá o testemunho dela, que ela estava na Síria. E ela dizia uma coisa que eu achei muito bonito, porque ela foi para a Síria e quando estourou toda a guerra, né, tudo que aconteceu, ela estava na cidade de Alepo, né, que é uma cidade cristã e foi uma das mais atacadas. Né? E quando ela estava nessa cidade, e já depois, assim, no período da guerra, que já tinha destruído todo o país, praticamente tinha destruído tudo, ela falou assim que ela viu as pessoas procurando as folhas das árvores para comer, porque tinham perdido o abastecimento de alimento na cidade. Né? E que eles tinham, e ainda hoje acho que tem um pouco de dificuldade nisso, mas naquela época eu consigo afirmar com certeza que eles às vezes recebiam luz por 1-2 horas por dia. E o resto do dia era tudo mais escuro. Mas tem uma parte do testemunho dela que ela fala que eu acho muito bonito. Ela coloca a imagem dos jovens que estavam fazendo faculdade, jovens cristãos fazendo faculdade. E eles sabiam que se eles saíssem, eles poderiam voltar para casa. E sabe o que ela disse? Ela disse assim que eles eram felizes, porque Deus era tudo para eles, eles não tinham mais nada. Eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam morrer. As mulheres sabiam que se elas fossem pegas, elas poderiam morrer além de acontecer outras coisas, mas elas tinham tudo, que era o Senhor. E ela dizia, até hoje, em outros momentos, até no testemunho que ela deu também na Canção Nova, ela disse isso: eu não encontrei um sorriso tão bonito como naqueles jovens. Eu encontrei, no Ocidente, ela fala, eu não vejo cristãos com tanta beleza de vida como eu via naqueles jovens. E que já aos 18 anos já sabiam o que queriam ser, já sabiam o que queriam fazer, já estavam ali encaminhando a vida para aquilo que precisavam vivenciar, porque eles sabiam que pouco tempo restava e que eles só tinham uma vida, e porque eles já tinham vidas passarem, né, depressa, rápido demais. Então eles sabiam que eles só tinham uma vida para poder acertar. Né? E ali também tem todo isso que aconteceu, né, na Síria, mas em outros lugares, no da Eritreia, um dos países que mais são violentos aos cristãos, embora se fale um pouco, né, tem padres presos, tem pessoas que estão sofrendo muito lá em Eritreia. Então, irmãos que tem irmãos nossos, que aí é onde ele diz aqui, né, considerando iguais os sofrimentos que suportam vossos irmãos espalhados pelo mundo. Então, considerando esses sofrimentos, né, que nós possamos firmar a nossa fé no Senhor,
firmar a nossa fé no nosso tudo. 5 seminaristas, essa semana a gente colocou até na relação na comunidade, foram sequestrados, foram torturados. Um voltou vivo, né? Um voltou vivo para poder contar. Ele conseguiu, pela misericórdia divina, voltar vivo, né? Em diversos países da África, né, existe esse ataque aos cristãos. Muitos cristãos vivem, vocês querem saber como? Em acampamentos, em cabanas. E não são cabanas com aquele tecido de... Não fala de acampamento, como é que fala? É na mochila de acampar, que a gente fala, vamos para Canção Nova, eu preciso... Que a gente acampa, gente. É barraca. Não é aquele tecido de barraca, é saco de lixo. Em alguns, assim, é saco de lixo que eles usam para cobrir. As crianças, muitas vezes, dormem no chão, né? E comem o mínimo do mínimo. E sabe por que eles passam isso? Porque eles são cristãos. Cristãos, em alguns lugares, não recebem atendimentos. Não recebem. No Marrocos, nem sempre os cristãos têm acesso à saúde como outros irmãos. Então, vamos considerar o sofrimento desses nossos irmãos, né? Na China também, né? Quantos irmãos, né, que estão lá lutando para levar o Evangelho, para fazer com que pessoas estejam dispostas, né, e possam ter essa experiência, o conhecimento de Jesus e poderem povoar o céu, né? O nosso objetivo é o céu. Também, numa dessas guerras, a gente pode dizer assim, é delicada, mas muitas meninas são sequestradas por serem cristãs e são estupradas e escravizadas. Elas têm que servir aos seus senhores, né? E elas são estupradas, torturadas, sofrem diversas, né? São obrigadas a, enfim, até a gente vai entrar em outras áreas aqui, que talvez não seja, né? Mas, assim, passam por muitas penúrias. As mães passam por muitas penúrias. Tem uma mãe, e isso eu achei muito bonito, que o filho dela morreu num bombardeio. O filho dela morreu e ela sofreu tudo, né? Porque ele foi atingido, caiu uma bomba na igreja quando eles estavam na missa. E essa mãe, é claro que eles foram caminhando, o padre foi lá dar todo apoio para ela, os padres da região lá, e foram dar o apoio, as irmãs também davam apoio, dar esse apoio para as famílias. E essa mãe, ela, quando o padre conversou com ela, ele perguntou, você perdoa porque eles fizeram isso? Imediatamente ela disse, né, eu estou sofrendo, mas eu perdoo, eu sou cristã, né? Então é natural para aqueles que estão passando por coisas muito sérias, dar o perdão é natural, porque eles são cristãos, né? Então, em diversos lugares do mundo a gente sabe que isso acontece, e hoje a gente sabe que na nossa realidade aqui, a perseguição vem através de uma mídia violenta que ataca a igreja, que ataca os cristãos e que ataca os que querem viver a fé, né? E também de muitas outras coisas, né, que acontecem, de pessoas que realmente estão preparadas, que são lobos vestidos de cordeiro, que estão dentro da igreja para destruírem a igreja, porque são lobos, não são cordeiros. E nós devemos resistir firmes na fé, né? Porque o grande cordeiro, que é o Senhor, permanece para todo sempre e ele está ressuscitado. Amém? Passei 5 minutos do horário, então vamos lá para a gente rezar, né? Então, que a gente possa pedir para o Senhor de confirmar cada dia a nossa fé com a dos nossos irmãos. Tem o último versículo que fala assim, olha só, e depois de um breve sofrimento, o último versículo não, versículo 10, o Deus de toda graça que nos chamou em Cristo Jesus para a glória eterna, vos aperfeiçoará e firmará, vos fortalecerá e consolidará. Então o Senhor, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai firmar a tua escolha por Ele vai te fortalecer e Ele vai consolidar a vontade dEle, permanecendo firmes na
A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Para todo sempre. A Ele pertence o poder. Então, que nós possamos rezar essa Ave Maria, pedindo para que o Senhor guarde o nosso coração, tudo que nós partilhamos e tudo que já foi rezado, colocando no coração de Jesus, pedindo para que Ele venha nos ensinar a resistir ao leão que ruge, querendo nos devorar, a resistir firmes na fé, a resistir firmes no Senhor, né? Dia após dia. Né? Tem uma irmã, esse filho, que ela foi pega por enfim, foi sequestrada e ela passou meses, né? Ela era casada, ela passou meses e ela voltou grávida. Quando ela não conseguiu fugir, ela voltou grávida. Né? E uma das coisas que perguntaram para ela, isso eu não vou, né, dizer, perguntaram para ela como ela suportou, porque ela voltou machucada, enfim. E o marido aceitou o bebê, né? Ela estava grávida e não ia tirar o bebê. Eu não vou tirar o meu bebê. E ela ergueu assim, ela fez assim, o que me sustentou foi o rosário. Né? Longe da igreja, vivendo em um outro lugar, uma outra realidade, longe dos sacramentos, mais perto de Nossa Senhora, perto de Deus, e mais perto dos sacramentos do que nós imaginávamos, né? E o que ela disse? Eu os perdoo, né? Um leão muito grande tentou devorar ela, né? Mas ela soube resistir firme na fé. Que nós possamos pedir ao Senhor essa graça de resistirmos firmes na fé e de usarmos as armas que Ele nos deu. Não é difícil não, viu? Não é difícil não. É só reconhecer que é um pouquinho soberbo e começar a pedir a Deus um pouquinho mais de simplicidade para entender a força que emana dele e não do teu amor próprio.